chamo Juliana Barros, eu sou professora do ensino básico, técnico e tecnológico aqui do IFTO Campus Araguatins. Trabalho com os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Agronomia e também no médio integrado. A minha experiência como professora é bem interessante porque, primeiramente, eu comecei a gostar da disciplina Biologia, desde o ensino médio. Então, eu sempre coloquei na mente que queria ser professora dessa disciplina. E para mim foi um grande desafio, porque eu comecei muito jovem. Eu estava no segundo período da faculdade, eu tinha apenas 19 anos, e eu comecei a dar aula de ciência para o ensino fundamental numa escola particular. E para mim foi uma experiência grandiosa, porque eu estava dando aulas para alunos com uma faixa etária próxima à minha, né? Então para mim foi um desafio muito grande. Eu realmente pensei em desistir várias vezes, mas eu percebi que era realmente o que eu queria fazer por toda a vida e não me vejo fazendo outra coisa, porque eu gosto muito de trabalhar e influenciar pessoas e mostrar que elas podem ter uma vida melhor, elas podem aprender biologia para terem uma qualidade de vida melhor. E pensando no ensino de biologia, não só para passar no exame de ensino médio ou para eu vejo o ensino de biologia para a vida e não só para passar em exames ou para o aluno do ensino superior passar em um concurso. Eu vejo que o aluno do ensino superior ele precisa saber biologia e também saber passar, transmitir esse conhecimento para os seus alunos, tanto de ensino fundamental como de ensino médio. Estamos sempre aprendendo como professores e cada momento da minha profissão eu faço uma reflexão crítica sobre o meu fazer pedagógico, sobre a minha prática docente, porque nós estamos ainda caminhando, principalmente nessa era de tecnologias. O professor ele precisa sempre buscar novas alternativas, buscar aulas mais interativas. E sempre como professora de biologia, eu busco ensinar os conteúdos ligados à disciplina com o cotidiano do aluno. Então, sempre o professor ele precisa buscar metodologias diferenciadas para atrair o aluno para a disciplina, tanto de ciências como de biologia. Claro que no decorrer do processo, o professor às vezes se desanima, mesmo com a questão dos alunos, ou também com os processos de gestão, governanças. Mas eu quero deixar um último recado. Se você tem afinidade com o ensino de biologia e ciências, continua nesse caminho. Claro que é um caminho árduo, você precisa estudar, você precisa sempre buscar estratégias para passar o conteúdo para o aluno, mas no final é gratificante. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, eu sou a professora Quitéria, atuo na educação já há 32 anos e a maioria desse tempo sempre na sala de aula. E sou pedagoga, formação inicial, e também tenho uma especialização em psicopedagogia e orientação educacional e outra em gestão escolar. E sou mestre em educação, com foco em políticas públicas. A minha trajetória em educação, na verdade, é uma realização pessoal, antes de tudo, porque desde criança eu sonhava em ser professora. Na verdade, mesmo nas brincadeiras infantis, eu sempre queria brincar de sala de aula e eu tinha que ser a professora. Então, eu iniciei a minha trajetória nos cursos de licenciatura, no curso médio técnico, que tinha em magistério, que foi o foco do tecnicismo, mais ou menos na década de 80 e até o final de 90, e eu era professora com magistério. Trabalhei muito tempo fora de área, com língua portuguesa, que eu me identificava muito, e após uns 15 a 16 anos de sala de aula que eu fui fazer um curso superior. Eu creio que eu trabalhava dentro da proposta curricular com o que era cobrado, porém eu só vim me identificar mais, saber o que eu estava fazendo a partir do momento que eu vim discutir os teóricos da educação, principalmente entender que eu estava focada num trabalho
muito tradicional, muito instrumental. E a partir das discussões pedagógicas eu comecei a ver que eu fazia muita coisa errada e que eu tinha que mudar as minhas práticas. E aí comecei a ter um diálogo mais aberto com os meus alunos, interagir mais, adentrando no campo da vida pessoal e partindo do princípio que a gente não é apenas um repassador de conteúdo e que a gente, como educador, tem que entender a vida do aluno como um todo, não somente na sala de aula. E também passei a trabalhar com metodologias diferenciadas, com dinâmicas, sempre focando nos conteúdos propostos pelas disciplinas, tanto no ensino fundamental. É importante frisar que eu trabalhava nas duas redes, rede pública estadual, rede pública federal. Ultimamente não, já estou aposentada lá do estado, mas sempre trazendo metodologias diferenciadas para motivar os meus alunos a buscarem entender os conteúdos de forma mais participativa, sempre trazendo uma forma de trabalhar, uma forma ativa de envolvê-los, não apenas ficar como um espectador, mas se tornarem protagonistas. E eu vejo hoje a profissão, apesar de, infelizmente, nós estamos passando por alguns momentos difíceis, mas eu ainda enxergo na educação, especialmente no professor, no educador, que está ali no dia a dia com os alunos, que ambos aprendem. Já pensou? Tanto que essa esfera, esse universo é importante para a gente interagir com o outro, a história de mundo que cada um traz e que aqui a gente compartilha. Então a gente vive e vira uma família. Isso é que é importante, sobretudo na educação, a gente saber que faz parte da vida das pessoas e que as pessoas fazem parte da vida da gente. Então eu espero deixar uma história na educação, como eu tive algumas referências importantes de professores que passaram na minha trajetória de vida e que contribuíram, até mesmo aqueles mais tradicionais, certamente me ajudaram a crescer. Eu espero que também eu consiga contribuir, ser uma referência para os meus queridos acadêmicos no futuro. E é isso que eu tenho a falar para vocês hoje e que tenham sucesso na profissão. Oi, eu sou a professora Arcione e estou feliz, de ser convidada para participar deste documentário. Para mim sempre é um prazer de falar sobre a nossa carreira, educacional, e assim, para mim foi muito gratificante, foi algo assim que eu comecei em 90, e foi assim, a gente enfrenta muitos desafios, mas é bem gratificante, a gente está sempre empenhado, sempre acreditando, na educação, que a gente pode melhorar, o mundo através da educação. Então, como eu falei, comecei em 90, então foi várias turmas, que eu já trabalhei. E cada turma a gente enfrenta assim, desafios diferentes um do outro, porque a gente encontra um alunado, que vem assim de famílias diferentes. E então tudo é assim um grande desafio para a gente. E a gente sabe também que a gente trabalha em escolas estaduais, municipais, e a gente já tem mesmo os desafios que a gente, de estrutura da unidade escolar, das famílias também. E são grandes os desafios, mas nós temos que estar lutando, acreditando, todos os dias. A gente não pode pensar que as coisas não vai dar certo. As coisas sim vão dar certo, as coisas acontecem e a gente acreditando, confiando, mas e lutando, mas que as coisas vão dar certo sim. Eu já estou no final da carreira, já estou quase completando os 25 anos de trabalho e estou assim muito feliz, de ter dado assim essa parcela, de ter contribuído, no longo dessa história, Para mim é muito gratificante e eu vejo assim que muitos profissionais estão chegando na área e com novos conhecimentos,
e vai ser muito maravilhoso assim para cada profissional. E eles têm que vir com garra, né, crendo que vai ajudar, vai contribuir, né, para um mundo melhor. Boa tarde, me chamo Cleudilene Maranhão dos Santos, sou professora, pedagoga formada. Já atuei em vários campos da educação, como infantil, ensino fundamental, o assistencialismo na assistência social, no CREAS, no CRAS e na própria assistência com a equipe de vigilância. Para mim, a minha escolha foi a melhor, porque além de ter feito essa escolha muito nova, né, eu acho que eu acertei, porque eu gosto de atuar na educação. Eu sou professora por amor, né? Às vezes as pessoas se formam, escolhem uma profissão que não é o que elas queriam. E toda profissão ela tem que ser escolhida com o que a pessoa gosta de fazer. Então, eu gosto de ensinar, de repassar o que eu sei. Eu gosto de estudar, de aprender, de repassar coisas novas. Pesquiso bastante. Já atuei também na coordenação pedagógica de escolas e creche, né? Fui a presidenta nessa associação, nessa equipe de vigilância da assistência social, quando eu trabalhei lá. Então, é muito gratificante ser professor, você ensinar e ver que as crianças aprendem, que as crianças gostam de aprender, é muito interessante. E eu uso o método... procuro usar um método muito dinâmico, né? Cada área de atuação é um jeito diferente que o professor tem que atuar. Na educação infantil tem que usar muito lúdico, né? E na educação fundamental, a qual eu estou atuando hoje, eu procuro me voltar à realidade dos meninos. Eu procuro falar a linguagem deles, né? Então eu procuro ensinar os conteúdos de forma dinâmica, de forma que eles possam aprender gostando, né? Aprender brincando, aprender de um modo, como que eu digo, de um modo atual. Eu uso muito a linguagem deles, eu gosto muito de gírias, porém a gíria sadia, eu não uso muito aqueles palavreados, até corrijo, uso isso até como uma forma de correção. Procuro usar muitos jogos pedagógicos, porque eu acho que a pessoa dinamizando os conteúdos, é mais prazeroso aprender. Então, ser professor, para mim, é muito gratificante. Eu agradeço a Deus todos os dias pela minha escolha e pelo apoio da minha família, né, e pelo carinho e aconchego dos meus alunos, que gostam de mim como professora e eu amo eles como aluna. É isso. Falar da minha experiência como professor é algo que eu consegui realizar, né? Um sonho de criança. Então, eu diria que eu consegui realizar meu sonho de ser professora. Porém, existem tantos desafios, né, no nosso trabalho, na nossa profissão, que a cada ano que passa, ele vem se refletindo, né? E um dos desafios que nós temos é a questão da tecnologia. A escola não consegue acompanhar a tecnologia, a tecnologia está lá na frente e a escola está lá atrás, como se tivesse anos-luz lá atrás, né? Então a escola não consegue acompanhar a tecnologia. Eu estou falando de escola pública, né? Não estou falando de escola particular, até porque eu não tenho conhecimento. E um outro desafio é a questão da responsabilidade de pai, da família. A família está se omitindo na questão da educação dos filhos, né, que envolve valores, respeito, e a escola está fazendo esse papel, né, porque dentro da sala de aula surgem diversas situações e às vezes o professor tem que saber lidar, tem que lidar com essa situação, né? Às vezes ele tem que parar de dar aula para poder conversar sobre determinado assunto que surgiu no momento, para poder ver se ameniza a situação, né? Então, o que a gente percebe é isso, que a escola ela vem cada vez mais, essa responsabilidade da família vem ficando para a escola, que não deveria ser, né? E a outra é a questão mesmo, né, que envolve a família, que é um desafio muito grande para nós professores,
porque ela está se refletindo muito na escola, a gente está vendo isso, o pai não tem mais tempo de educar, de conversar com o filho, de acompanhar o filho, de saber como é que ele está. E nós, como estamos lá com essa criança, a gente tem que aprender, tem que saber, tem que lidar com essa situação. Então, esse é um desafio, a tecnologia. O outro é a questão da família achar que a escola é responsável pela educação, sendo que a família que é responsável pela educação do seu filho, né, e não a escola. Mas, tirando isso, ser professor é desafiador, mas é algo gratificante, porque você lida diretamente com aquela vida, né, com a pessoa. Então, é gratificante ser professor. Eu acho que eu não teria escolhido outra profissão se não fosse ser professor. Então, tem esse desafio? Tem, mas é gratificante ser professor. E os desafios eles vão sempre existir. E a gente tem que estar trabalhando para estar acompanhando a tecnologia, para estar acompanhando, né? Então, acho que é isso. Olá, meu nome é Antônio Duda, moro em Sítio Novo do Tocantins, sou formado pela Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, minha área de formação é matemática, sou professor, atualmente trabalho na Escola Municipal Getúlio Vargas. Hoje eu posso dizer que eu fui ser professor por mera coincidência, se não dizer que na verdade as coisas acontecem porque é destino. Quando eu ingressei no ensino médio, o único ensino médio que tinha no momento era magistério. E eu não queria fazer o ensino médio magistério. Mas por falta de opção na minha cidade, eu ingressei no magistério. Só que já no primeiro ano do magistério, quando eu comecei a fazer o estágio de observação, eu já comecei a gostar da profissão. E a partir do segundo e terceiro ano, eu vi que é aquilo mesmo que eu queria. Então, atualmente dou aula do 6º ao 9º ano, e hoje eu posso dizer para vocês que é gratificante essa profissão, ainda mais vendo os frutos que dela surgiu, como vários ex-alunos que hoje são formados e são até mesmo companheiros de serviço mesmo. Então, assim, ser professor para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Eu sou Nilva Maria Souza Miranda, fui professora do estado do Tocantins, do estado de Goiás, ou seja, sou remanescente do estado de Goiás. Ultimamente estou aposentada há 3 anos. E uma das coisas que mais marcou a minha vida profissional foi justamente o tempo em que trabalhei com os programas da Ayrton Senna, do Instituto Ayrton Senna, Se Liga Brasil e Acelera, né? Durante 8 anos eu trabalhei com a Acelera. Eu acho que era um dos programas que não deveria ter acabado, porque foram 8 anos da minha vida que eu mais gostei de trabalhar, assim, porque ele tem uma metodologia bem definida, bem acompanhada, né, onde o programa tem como uma das metas elevar a autoestima do aluno. Esse aluno ele tem distorção e idade séria e que ele tem um programa, uma metodologia voltada para corrigir essa distorção, né, com todo o conteúdo acompanhado, com supervisores, com professores, com várias formações. Então, a gente ficava se sentindo bem acompanhado, bem orientado, né, e nós tínhamos sucesso. Eu tive o prazer de dizer em Paraíso que a minha turma estava com 5 anos sem nenhuma defasagem de idade de série, né? Não tive nesses 6 anos nenhuma evasão escolar. E ninguém acreditou no que eu estava dizendo. Por quê? Porque eu ia na casa do aluno, eu ia na família, buscava conhecer os problemas da família para poder resolver em salas de aula, pelo menos para estar orientando meus alunos. E eu tive grandes sucessos, graças a Deus, dentro das minhas turmas de Acelera Brasil. Foi uma das práticas que mais marcou minha carreira como professora. Estou acostumada a ver nos diários de turmas essa palavrinha desistente. O aluno desistiu de estudar. Desistiu porque não tinha o que comer, desistiu porque não tinha o que vestir, desistiu porque a família deixou a criança se atrasar e não ajudou em casa. Então, essa deficiência atrasa os alunos, faz com que as pessoas fiquem atrasadas na série. Por exemplo,
para estar no 6º ano, ainda está lá na 3ª série. Então, esse programa corrigia essa distorção, né? E os programas que levam os problemas que levam as crianças a ficarem atrasadas são justamente a falta de acompanhamento dos pais, o atraso nas escolas, os professores sem orientação, sem uma metodologia definida, sem um trabalho acompanhado, sabe? A gente se sentia feliz quando o supervisor vinha visitar. Eu ficava feliz. Eu não tinha medo do supervisor visitar minha turma. Hoje tem supervisor, eu ficava feliz. Um dia dessa dormindo na minha casa. A Isalete era dormir na minha casa, a Terezinha era outra dormir na minha casa. Por quê? Porque eu ficava feliz de recebê-los em minhas turmas. E o máximo de aluno que podia ter era 25 alunos. Eu nunca tive 25, mas eu cheguei até turma de 10, só homens. Então eram os homens que ficavam mais atrasados do que as mulheres. Eu tinha alunos com quase 15 anos, que estavam lá nas primeiras séries ainda. Eu tive alunos lá na escola que chegou dizendo que não sabia ler, e sabia, e não lia porque tinha medo. Eu tive aluno no final do ano que chegou lá com um analfabeto, saiu no final do ano, professora, eu quero ser o orador da turma. O Lismar foi um menino do pau de bico. Eu quero ser o orador da turma. O Claudemir era para ler 40 livros, ele leu 84, nunca esqueço disso. 84 livros, eu não sabia ler. Foi o aluno que mais leu o livro em 8 anos que eu trabalhei, que eu tinha as caixinhas, era para cada um ler 40 livros. Ele leu 84. Então, isso para mim é sucesso, né? Com certeza, tia. O aluno sabia produzir um texto, nós guardo textos ainda, parece que ainda tem um texto deles aí guardado, que eles me deram de lembrança, de alunos que não sabiam ler. Então, eles se sentiam felizes, eles se sentiam estimulados, porque o programa tem toda uma dinâmica que faz com que o aluno se sinta feliz. Chegar a dar um bom dia, um abraço, chamar ele querido, pegar na mão,